Bom dia a todos. Vamos começar a gravação de mais uma aula sobre arranjo simples, ok? Só conectar aqui. Arranjo simples, dentro da análise combinatória, nós começamos a ver fatorial, que é o que a gente usa, né, para resolver análise combinatória. A gente viu o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. E aí a gente foi para as permutações. Permutações simples e permutações com repetição. Agora a gente vai entrar em arranjo. A grande dificuldade da maioria dos alunos é sempre em análise combinatória identificar o que é arranjo e o que é combinação. Então, eu vou fazer separado agora, falar só sobre arranjo hoje. Uma outra aula a gente vai gravar só sobre combinação. E depois a gente até mostra novamente as diferenças entre os dois. Mas o arranjo, na realidade, a gente vai trabalhar com agrupamento. Só que esse agrupamento, ele é um agrupamento ordenado, tá? E nesse agrupamento ordenado, que inclusive está aqui, está escrito no texto aí, depois vocês podem acompanhar, lembrando que está no livro, o material, a gente vai fazer um resumo. O arranjo simples nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. Então, eu tenho uma outra maneira de se fazer o princípio fundamental da contagem. A gente viu lá que eu fazia os padrinhos, colocava as possibilidades nas aulas. Aqui a gente tem uma fórmula para calcular. Então, o que a gente vai fazer agora ao invés de montar todos os quadrinhos, eu vou ler, interpretar e montar através de uma fórmula. Essa fórmula, que aparece aí na tela, é A de arranjo, né? N, P, a gente fala NPAP, quer dizer, N é um número de elementos, P é da maneira que eu quero agrupar. Por exemplo, você tem uma corrida de automóveis, por exemplo, tem 20 carros, mas você só vai colocar no pódio 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, você tem 20 elementos, seria o meu N, para agrupá-los de 3 em 3. Quer dizer, eu quero só o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, importa a ordem? A ordem é importante para a gente? Sim, porque quem chega em primeiro é diferente de quem está em segundo e quem está em terceiro. O arranjo tem essa característica, né? Vocês aqui hoje, para o pessoal que está em casa, está assistindo, nós estamos com 5 alunos e eu quero classificar em primeiro e segundo. E se eu pegar aqui a Júlia e o João, a ordem importa de quem vai ser primeiro e segundo numa classificação. Parece que eu fosse fazer uma dupla, Júlia e João, tanto faz. Júlia e João, João e Júlia é uma dupla. Esse é o diferencial do arranjo para a combinação. Na combinação, não importa a ordem. Não faz diferença. No arranjo, a ordem é importante. Ok? E aí, a gente começa com um exemplo aqui, o exemplo 8. Ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: considere as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos ordenados diferentes? Então, a gente vai ver aqui no arranjo, a gente sempre vai falar dos diferentes. Então, lembra da palavra distintos? É isso que vai aparecer. Então, diferentes de duas letras distintas, diferentes, é possível formar com elas. Então, aqui no exemplo que eu estou apresentando para vocês, é uma árvore de possibilidades. Vou subir um pouquinho a tela aqui. Então, a resolução já está pronta, eu já deixei para você até montar a árvore, ia demorar um pouquinho. Então, eu já deixei pronta a árvore. Então, eu tenho lá o elemento A, B, C e D que foi me dado. E ele quer saber agrupamentos de duas letras diferentes. Então, o A vai ter que juntar com o B, com o C e com o D. Eu não posso fazer A com A. Então, tem que ser diferente. O texto diz isso, ó. Eu quero fazer agrupamentos de duas letras distintas, diferentes.
Então, eu vou fazer o A com o B, o A com o C e o A com o D. O B, BA, BC e BD. Observa que A e B e A são diferentes. A ordem aqui para a gente importa. Se fosse um agrupamento de combinação, o A e B, o B e o A seriam a mesma coisa, estariam no mesmo conjunto. Tá ok? E aí eu vou lá, CA, CB, CD, DA, DB e DC. Então, através da árvore de possibilidades, ou você montando manualmente, eu tenho 4 possibilidades na primeira, né? Então, normalmente eu faço os quadrinhos, mas eu vou fazer com risquinho hoje. Eu tenho, na primeira opção, 4 possibilidades. Lembra que o pezinho meu aqui é possibilidades. Então, pode ser A, B, C ou D. Só que na segunda, eu só posso usar 3 possibilidades, porque não pode repetir. Ele fala que tem que ser diferente, distinto. Ok? Então, vai ficar 4 vezes 3, e aí a gente tem as 12. Então, o que eu faço aqui pelo princípio fundamental da contagem, o que eu faço pela árvore de possibilidades, dá no mesmo resultado. O que acontece é que eu tenho uma fórmula para calcular isso, que é essa fórmula de arranjo, que faz a mesma coisa, só usando o fatorial. Aqui eu tenho uma observação que ele fala que P é menor ou igual a N. Por que P tem que ser menor ou igual a N? Porque senão vai dar zero aqui no denominador e eu não tenho divisão por zero. Ah, mas zero fatorial é 1. Né? Então, mas se ele for menor que N, eu vou correr um risco de não conseguir achar o agrupamento que me interessa. Vamos lá, vamos fazer pela fórmula esse exercício. É um arranjo. Quantos elementos eu tenho? Vocês podem falar. Tenho 4 elementos. E quero agrupá-los de que maneira? De 2 em 2. Então, eu tenho 4 elementos e quero fazer duplas. Né? Quero fazer de 2 em 2. Como é a fórmula? É o n fatorial, então é 4 fatorial, pela diferença dos dois. Então, vai ser 4 menos 2. Então, eu vou montar esse aqui completo, tá? Para vocês visualizarem. Então, embaixo vai ser 4 menos 2 pela fórmula, tá? Então, tá aqui. Então, em cima eu vou ter 4 fatorial. E embaixo o resultado é 2 fatorial. Então, esse arranjo de 4, 2 a 2 é a mesma coisa que a gente vai desmembrando aqui, né? 4, 3 e 2. Vou parar no fatorial, porque como eu tenho 2 fatorial embaixo, eu sei que eu vou poder fazer a simplificação. Então, eu vou ter 4 vezes 3, 12. Eu consigo fazer 12 agrupamentos distintos. Então, o que eu faço manualmente, a professora, na hora eu não lembrei de como usa a fórmula. Se você não lembra, pode usar o princípio fundamental que vai dar a mesma coisa. A questão é que, dependendo do que você tenha que fazer, até você montar todo o quadro e fazer, você pode fazer direto pela fórmula, tá? Tem aqui mais alguns exemplos. Então, exemplo 9. Vai fazer aqui do lado. Usando algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, a gente teria lá algarismos distintos, né? Eu monto o quadrinho, mas aqui tenho centena, dezena, unidade. E aí eu tenho que... Quantos números aqui distintos, né? Quantos números eu posso colocar na primeira casa, que é a casa centenas? 5. Eu tenho 5 algarismos para compor esse número. Eu tenho 5 possibilidades aqui. E na segunda casa? Eu tenho 4 possibilidades, porque não pode repetir. E na terceira, 3 possibilidades. Então,
No total, eu tenho 60 números que eu consigo escrever com esses algarismos. Agora, por arranjo, você tem quantos algarismos? Eu tenho 5 algarismos. Quero agrupá-los de que maneira? De 3 em 3. Então, a resposta é 5 fatorial sobre 2 fatorial. De novo, aqui eu vou fazer direto, tá? Porque daí você vai fazer a diferença, 5 menos 3. Porque você vai fazer 5 menos 3. Ó, olha a fórmula aqui, ó. Você pega o M, P a P. Então, em cima é N e embaixo é um menos o outro. Porque senão, de novo, isso. O total de elementos que eu tenho menos o que eu quero formar. Tá? De novo, porque não pode ser o primeiro menor do que o outro? Senão aqui ia dar negativo. Aí eu não tenho como... Até zero eu consigo. Né? Se ele for igual, vai dar zero, aí dá... Por isso que ele fala assim, menor ou igual a zero. Zero vai dar 1. A gente sabe que por convenção. Mas se ele for menor, aí eu não consigo fazer. Porque vai dar negativo e não tem negativo fatorial. O fatorial, ele é um número natural. E número natural não tem sinal negativo, ok? Lembrando lá. Aqui, ó, resolver, ó. Eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai cancelar aqui de baixo. Então, se eu quisesse já parar aí, sabendo que eu vou cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo, poderia parar. É exatamente o que a gente fez aqui em cima. Ó. É a mesma coisa, né? Eu vou colocar aqui só para, na hora de estudar, saber de onde saiu esse... Senão eu não coloco 2, vocês vão falar assim, mas sumiu 2. É porque você vai cortar aqui. Então... Só multiplicação. Por isso que é princípio multiplicativo. Vai ter divisão? Em algum momento pode ser que sobe o número e você tem que dividir. Mas nesses casos específicos de arranjo, eu estou querendo saber a quantidade. Então, ele vai me dar uma quantidade numérica final. Né? Número não fracionário. Vou pegar o 10 aqui. O exemplo 10 é: quantos números de 2 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos de 1 a 9? Observe que ele nem colocou zero. Por quê? O zero não seria o início de um algarismo, né? De uma dezena, desculpa. Então, ele já nem colocou. Nesse caso aqui, eu não vou fazer o princípio fundamental, eu vou direto para arranjo, tá? Então, aqui é um arranjo de quanto? De 9 elementos, ó. Eu tenho que ver quantos eu tenho e o que eu quero formar. Eu tenho 9 algarismos e quero formar dezenas. Eu quero formar números de 2 algarismos. Então, é 9, 2 a 2. Então, vai ser 9 fatorial dividido por quanto? Por 9. Divide pela diferença. Ó, aqui eu vou voltar aqui em cima. Ó. Aqui é 5 menos 3. Ah, sim. Dá 7. Tá ok? Então, só para lembrar, eu vou dividir por 7. Então, eu tenho 9 fatorial dividido pela diferença de 9 menos 2. E aí você faz 9 vezes 8 vezes 7. E aí eu vou parar, porque eu já tenho um 7 fatorial embaixo para poder simplificar aqui. Então, 9 vezes 8. Quando você não teria que ter feito o 6, 5, 4, 3, 2, 1, porque era outro elemento? Não, porque se você fizer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 em cima, embaixo você vai fazer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí você vai riscar todos.
né? Se você pegar aquela aula anterior, que eu faço a resolução dos exemplos, dos exercícios, você vai ver lá que no exercício 10 eu mostro isso. Para ao invés de você fazer todo o desenvolvimento de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, embaixo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, depois cancelar, você pode parar a qualquer momento no fatorial. Então, eu paro onde me interessa. Por exemplo, eu tenho 5 e tenho 2. Então, eu vou fazer o 5 até o 2, porque daí o 2 vai cancelar. Eu vou fazer o 9 a 7, então eu vou fazer até o 7 que eu posso cancelar. Tá? Para não ter que escrever tudo. Se escrever tudo, multiplicar tudo, daí você vai ter que fazer uma divisão no final. Aqui a facilidade é que eu trabalho com multiplicação em vez de fazer divisão no final. Tá bem? Agora agora exercício 12, exemplo 12. De quantas maneiras 5 meninos podem sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? É um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Quer dizer, eu tenho 5 meninos para 3 lugares. De quantas maneiras eu posso organizar isso? Então, quantos trios eu consigo formar? Né? Por que a ordem é importante? Porque lembra daquele problema dos bancos dos exercícios anteriores? Eu não tenho como sentar em 2 bancos ao mesmo tempo. Se eu sentar no primeiro banco, eu não vou estar sentado no segundo. Então, por isso que a gente acaba descontando. Essa divisão, entre aspas, aí, seria como descontar essas situações da repetição, tá? Então, vamos lá. 5 fatorial dividido por 2. Na realidade, eu estou repetindo o exercício 9, né? Ó, é um arranjo igual com uma história diferente. Então, vocês vão ver que muitos exercícios têm histórias diferentes, mas na hora que você monta, você já fez essa conta anteriormente, tem até o resultado disso. Então, no caso aqui, a gente já sabe que são 60 maneiras de fazer isso, né? Teria sido diferente se tivesse colocado outros números, né? Sim. 60 maneiras. 13. Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever com os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Esses números, independente, poderiam ser quaisquer números, para nós também são os números primos, tá? São os 6 primeiros números primos, mas isso independe. Aqui está representando, só estou aproveitando. Então ele fala assim, quantas frações diferentes e não iguais a 1, quer dizer, eu posso pegar o 2 sobre 3, porque eu vou escrever uma fração, né? Então vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. O 2 sobre 3 é uma fração. Ela é diferente de eu escrever o 3 sobre 2, ok? São frações diferentes, sim? Então, a ordem para a gente importa que vai estar, porque senão vão ser coisas iguais. Bom, eu vou usar um arranjo de 5 números, ou perdão, de 6 números. Eu tenho o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Então, eu tenho 6 números e vou tomá-los de 2 em 2, porque para montar uma fração, eu preciso de 2 valores, um para o numerador e um para o denominador, certo? E elas têm que ser distintas. Ele não fala, ele fala que frações diferentes, que eu vou escrever, e não iguais a 1, por quê? Porque eu não posso colocar 2 sobre 2, porque vai dar 1, 3 sobre 3, que vai dar 1. Então, eu tenho que descartar essas possibilidades. Então, quando eu fizer o arranjo, eu já estou automaticamente descartando essas possibilidades. Então, vai ficar 6 fatorial sobre quanto? Sobre 4, que é a diferença. Então, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4.
E o 4 vai cancelar com o 4 de baixo aqui. Então, eu vou ter 30 frações. Professor, Oi. só conforme você sabe qual é o número que você põe do ladinho do A. O A, o primeiro N, né? Que aqui é a quantidade, é o total de elementos que eu tenho. N para gente, N é o total de elementos. Deixa eu ver aqui, ó. Total. Deixa eu fazer assim. Vai ficar melhor. Tá sofrendo escrevendo assim. Vai ficar. O N é igual. Total de elementos. P. O que é o meu P? São os meus agrupamentos. De quanto em quanto eu quero agrupar. Como eu falei, eu tenho 5 alunos e quero montar trios. Ou colocá-los sentados em 3 carteiras. Desculpa, não trios. Colocá-los sentados em 3 carteiras. Então, é 5 alunos, que é o total de elementos que eu tenho, para organizá-los ou agrupá-los de 3 em 3. Tá? Tudo bem? Vou fazer um recorte aqui. A gente parou no 13, então vou pegar o 14 ao 17. Vamos do lado de cá. Não tem mais espaço. Bom, 14 agora. Tem momentos que você olha, lê o enunciado e já coloca direto. Tem alguns momentos que você tem que montar um esqueminha para facilitar a sua vida. No caso aqui, eu vou montar aqui para facilitar a visualização, tá? Então, ele fala assim, quantos números ímpares de 4 algarismos eu consigo, ó, não repetidos, né? Distintos, então, podemos escrever com os algarismos de 1 a 9. Então, quantos números ímpares eu consigo escrever? Então, bom, eu tenho aqui... deixa eu construir os quadrinhos. Eu prefiro fazer quadrinhos do que fazer o risquinho. É o melhor. Então, aqui é a casa dos milhares. Casa das centenas, casa das dezenas, casa das unidades. O que define um número ser ímpar? O que define um número ser ímpar? Eu já falei isso em exercícios anteriores. Lembra aí? Não. Não. Quando um número é ímpar, você olha o número e fala, esse é número ímpar. Quando ele termina com o número ímpar. Muito bem. Chegamos a um consenso. O número ímpar quando termina com o número ímpar. Quem são os números ímpares? Terminados em números ímpares. E quem são os ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. Então, na casa das unidades aqui, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Daí eu sei que o número é ímpar. Números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Então, quantas são as possibilidades desse número ser ímpar?
5. Por quê? Dos algarismos que ele me deu, vai de 1 a 9, tem 5 ímpares. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Aqui eu tenho 5 possibilidades dele ser ímpar. Está vendo que a gente está, na realidade, fazendo o princípio fundamental? É a mesma coisa. Depois eu vou montar com arranjo isso. Bom, se aqui tem 5 possibilidades dele ser ímpar, ele está falando que tem que ser distintos. Se eu usar um número ímpar aqui, vão sobrar quantos para colocar na primeira casa? Dos 9 que eu tenho. Se eu usar um número ímpar aqui, lembre-se, 5 possibilidades. Aqui pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Pode ser qualquer um deles. Se eu usar um 1 aqui, sobram quantos números no total que eu tenho para colocar aqui na casa das milhares? Não. Quantos números eu tenho no total? 9. Eu tenho no total 9. Se eu colocar um número na casa das unidades, para ele se tornar ímpar, sobram quantos? 8. Sobram 8 números. Né? Aqui na casa, se eu usei lá um número ímpar, eu posso usar os outros números, sejam pares ou ímpares, na primeira casa. Então, eu tenho 8 possibilidades aqui. Como ele não pode repetir, sobram 7 possibilidades aqui. E 6 possibilidades aqui. Nossa, então se eu fizesse, começando do 8, dava certo, ia bater 5 aqui? Não, por coincidência tem a sequência do 5 ali, tá bom? Bom, aí o que eu tenho que fazer pelo princípio multiplicativo é multiplicar o princípio fundamental da contagem, multiplicar tudo isso. Então, quando eu multiplico 8 vezes 7, dá 56, vezes 6, 36, 30, 3, 33. É isso. 36, 3, 30, 33. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 agora. Então, 5 vezes 6, 30, 15 com 3, 18, 15 com 16. 1680. Então, eu tenho 1600. Eu vou terminar isso aqui, tá? 1680 números ímpares. Possibilidades de números ímpares. Usando aquilo que ele me deu. Agora, se eu fosse fazer um arranjo, como ficaria isso? Então, aí eu tenho que pensar assim, quantos números ímpares eu tenho nos meus números dados? 5. Então, eu vou ter 5 arranjos. Eu consigo fazer 5 arranjos. Então, 5 arranjos de quantos números? Se eu estou usando um número ímpar, sobraram 8 números para fazer o arranjo. 8 para quantas casas? Para 3. E foi o que a gente fez aqui, ó. Essa parte aqui, ó. A gente usou 5 números para serem ímpares, porque tem que estar nas unidades, e sobraram 8 para distribuir em 3 casas. Então, matematicamente, é assim que fica. Vai ficar 5 vezes o arranjo de 8 fatorial sobre a diferença que é 8 menos 3, 5. Lembra? Eu acho que era de agrupamento por causa do 5. Mas por que nas últimas vezes só foi ali para o ação? Porque não tinha nenhum tipo de restrição. Era o total de elementos agrupados da maneira que eu queria. Agora eu tenho uma restrição, ele tem que ser ímpar. Então, quantas são as chances dele ser ímpar? 5. E aí, o que sobra dessa possibilidade são os agrupamentos das outras. Tá? Então, o 5 aqui é em relação a ele ser ímpar. E o arranjo é em relação aos números que sobram para serem agrupados de 3 em 3.
Então, quando eu fizer aqui, eu não posso cancelar esse 5 com esse 5. Porque um é 5 vezes, é um número 5, o outro é um número 5 fatorial. São coisas distintas. O que eu vou ter que fazer aqui é 5 vezes, aí fazer 8, 7, vezes 6, vezes o 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Aí você vai poder cancelar o 5 fatorial daqui com esse aqui. E aí vai sobrar exatamente o que a gente tinha feito anteriormente. Óbvio, eu posso fazer pelo princípio fundamental, como posso fazer pela forma de arranjo. O resultado vai ser o mesmo, ok? O que é considerado mais prático para você fazer? Depende o quanto você está prática em fazer. Muitas vezes você está fazendo vários exercícios e entendeu como é o processo e você pega mais rápido para montar o fatorial rapidinho. Eu tenho dificuldade em escrever aqui porque eu estou com o mouse, mas a mão talvez seja mais rápido pensar e já colocar e montar. Lógico, fazendo passo a passo para vocês na hora de estudar. Mas na hora de fazer, de novo, é muito pessoal. Eu entendi, vou fazer eu prefiro continuar pelo princípio fundamental. Aí tanto faz. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Aí é uma questão de visão, ok? A gente vai parar a gravação por enquanto. A gente vai retomar depois, ok? Espero que tenha entendido essa primeira parte. Muito bem, continuando a gravação dos exemplos de arranjo. Agora a gente vai fazer o exercício 15. Então, já vou trazer ele para cá agora. Bom, um exercício bem direto. Um estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do país, né? O sul do nosso Brasil. Primeiro passo. Eu vou escrever aqui. Região sul. Quais são os estados da região sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Região sul. Rio Grande do Sul, porque já está escrito sul, pelo amor de Deus. Santa Catarina. E Paraná. Muito bem. Olha só que coisa. Se você não sabe quais são os estados da região sul, você não consegue resolver um exercício tão simples como esse. Tivemos um exemplo no primeiro ano dos estados da região sul, centro-oeste. E quem são do centro-oeste? Mato Grosso, Goiás, e aí muitos são, a gente vai considerar também o Distrito Federal que está dentro de Goiás, tá? Mas são algumas coisas que você tem que saber, né? Então, determinar. Agora, se a gente vai para a região Nordeste, aí ferrou, porque até lembrar todo mundo. Então, região Norte. Então, tem algumas regiões que muitas vezes, e isso muitas vezes pode pegar numa prova do vestibulinho, do vestibular, do Enem, porque se ele te questiona isso, ele está te cobrando um conhecimento de geografia, né, para fazer um cálculo de matemática. Então, é uma coisa que é o mínimo que você tem que conhecer, as regiões do seu país. Mas eu tenho que saber quais são, quantos países tem na América do Sul? Faz parte do contexto de estudar essa matéria. Mas dificilmente vai aparecer algo assim, tá? Mas são coisas que muitas vezes,
Se eu não sei que são 3, de repente, sei lá, por uma desventura da minha mente, penso em 4, você errou o cálculo. Tá ok? Mas vamos lá. Então, eu tenho quantos lápis diferentes, né? Cores diferentes? 5. Então, eu tenho um arranjo de 5 cores de lápis para 3 estados na região sul. Então, eu vou ter um arranjo de 5, 3 a 3. Dá quanto? É 5/2. 5 sobre 2. E quando dá isso? 60. A gente já viu isso, né, anteriormente. Estão vendo que é, de novo, o mesmo arranjo, só com uma história diferente, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem aqui 5 fatorial, que é a quantidade de elementos que eu tenho, sobre 3, a diferença entre eles, né, que é 2 fatorial. Então, eu vou ter 5, 4, 3. E o 2 a gente vai cancelar com 2 de baixo. E aí eu tenho 60 maneiras diferentes de pintar. Fazer o 16, 17 para cá. Dezesseis. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem aqui 6 algarismos. Quantos números de 3 algarismos distintos, então vou fazer centenas, mas que sejam maiores que 350? Nesse caso, deixa eu até separar o 17 para cá. Nesse caso aqui do 16, nós vamos ter que montar um esqueminha para ter uma ideia de como vai se comportar isso. Como? Vamos fazer aqui traço. Números distintos, então tem que ser diferentes, mas também tem que ser maiores que 350. Bom, com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu tenho uma certeza. Eu consigo fazer o número 600 e alguma coisa, que vai ser maior. Eu consigo fazer o número 500, né? Então, aqui eu estou começando pelos números mesmo que ele me deu. 500 e alguma coisa, que vai ser maior que 350. Vou começar por 4. Então, eu tenho números 400 e alguma coisa que vão ser maiores. Aqui eu já consigo visualizar que eu consigo fazer com esses 3 elementos aqui vários números maiores, mas que quando eu chegar no 300, aí eu vou ter algumas limitações. Por quê? Porque eu não posso colocar 300 e colocar um 1 aqui, por exemplo. Porque daí vai ser menor que 350. Não posso colocar o 2. Não posso colocar o 3 e não posso colocar o 4. Eu poderia colocar o 5 e fixar. Porque 351, se eu colocar um aqui, ele vai ser maior. 52, 53, 54. Não, vamos voltar. Distintos. Então, vai ser 350. Aqui daí eu vou escrever os números que a gente vai poder ter aqui. O 351. O 352. Eu não posso 353. Por quê? Porque eu já usei o número 3, né? Então não pode repetir. Não, então vai ser o 354. Não posso usar o 355, porque senão eu vou usar o 5 duas vezes. E vou poder usar o 356. Então, nesse caso aqui, muitas vezes é melhor eu escrever. Opa, chave feia. Muito melhor eu escrever, muitas vezes manualmente, do que tentar adivinhar
qual é a quantidade? Tem uma outra possibilidade, pode ser o 6, né? 360, e aí alguma coisa também. Também vão ser 4 valores, né? Porque não vai repetir nem o 2, perdão, nem o 3, nem o 6. Aqui vai ser o 361. Vamos colocar eles aqui só para a gente visualizar. O 362. O 363 não pode, que repete o 3. O 364 pode. O 365 pode. Não pode é 366. Bom, aqui eu sei que são 4. Aqui eu sei que são 4. E agora eu tenho que calcular esses daqui, né? Se esse aqui é fixo, né? Porque ele vai ser 600 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, eu consigo fazer o arranjo para esses daqui, são fixos. Porque se eu colocar um número 6 aqui, para colocar nessas duas casas, eu tenho um arranjo de quantos elementos? Se eu usei um dos 6 que eu tenho, sobraram 5. Para fazer quanto? De 2 em 2. Né? Porque se eu tenho 6 números, um eu estou usando e sobraram 5 para a primeira casa e 4 para a segunda casa. Então é um arranjo de 5, 2 a 2. Se você fizer aqui, vai dar 5 fatorial, pela diferença aqui é 3 fatorial. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por 3 fatorial, vai cancelar. Então, eu consigo aqui escrever 20 números. Se eu consigo escrever 20 nesse, eu consigo escrever 20 nesse também. E também consigo escrever 20 nesse aqui. Que é a mesma coisa, né? Vai ser um arranjo também de 5, 2 a 2. Se você tirar os 5 desses 6 números, sobram 5 números para colocar aqui nessas duas casas. Se eu tirar o 4 daqui, continua sobrando 5 números. Só aqui mesmo que vão sobrar. E também daria para fazer um arranjo aqui, né? Que seria, se eu tenho 6 números e estou usando 2, é um arranjo de 4, 1 a 1. Né? Poderia trabalhar com arranjo também. Então, seria 4 fatorial pela diferença que é 3. Vai dar 4, óbvio, né? A gente já fez a continha ali. Então, só para mostrar que dá na mesma. Você pode... Então, o seguinte, vai ter que tirar 2, né? Porque os 2 números que está aí, não vai poder repetir. Ou não? Vai aqui, aqui, na realidade, por exemplo, a gente está falando do número 600. Então, é porque eu estou usando 6. Se eu estou usando 6, sobraram 5 números para colocar em duas casas. Se eu usar o 500, vão sobrar 5 números para usar aqui. Se eu usar o 400, vão sobrar 5 números para usar aqui. Quando eu venho para cá, por conta dessa restrição do 350, enquanto é 400, 500, 600, não importa qual vai ser o número que é maior. Agora, no 350, eu tenho alguns cuidados que eu tenho que ter por conta de começar com 5. Não vai poder começar com 1 aqui, nem com 2, nem com 3, nem com 4, porque ele já fala automaticamente que é maior que 350. Tá ok? Aí, o que a gente vai fazer aqui, na realidade, é somar 20, 40, 60, 68. Então, eu consigo formar 68 números maiores que 350, diferentes, né? Estou falando de distintos, sem repetição. Ok? Vamos para o 17. Ele pede para usar os algarismos de 1 a 6. Ele quer formar também números de 3 algarismos distintos, quer dizer, centenas, só que maiores que 300 agora. No anterior, ele fazia a mesma coisa, só que com números maiores que 350. Agora, ele quer saber com 300. Para cá. Com 300. Então, maiores que 300,
Se a gente começar, vamos começar do maior que a gente tem ali, que é o 6, né? Então, se a gente começar com 6 fixo, a gente vai ter 600 aqui. 600 de alguma coisa, maior que 300. Se a gente colocar o 5, a gente vai ter lá 500 e alguma coisa. Se a gente colocar aqui 4, então vai ficar 400 e alguma coisa. Todos esses aqui são arranjos daí, né? Vamos lá até o 400. Se eu coloquei um número aqui, dos 6 que eu tenho, sobraram 5 tomados 2 a 2. Isso a gente já fez no exercício anterior. Deu quanto? 20, não é? A gente acabou de fazer, deu 20. Então, eu sei que todos eles aqui vão dar 20. Até aí está tranquilo. No anterior, ele falava de 350. Nesse, ele fala maior que 300. Então, se eu fixar o 3 aqui para fazer 300, eu já consigo fazer 300 e alguma coisa também. Não tem agora que colocar restrição de nenhum número aqui. Porque lá era 500, perdão, 350. Então, se eu colocasse um número menor que 5, ele não ia dar 305, maior que 350. Aqui, se eu colocar o 1, 312, por exemplo, já é maior. Então, aqui vai ser 20 também. Nesse caso, acaba aí. Por quê? Porque não pode começar por 2, que é 200, é menor que 300. Não posso começar por 1, que é 100, 100 e alguma coisa, também é menor. Nesse caso aqui é bem direto, são 80 possibilidades. Quais são os cuidados nesses exercícios? O enunciado. O cálculo, vocês estão percebendo que é bem simplesinho, sempre princípio multiplicativo, né? Então, o maior cuidado mesmo nesses exercícios é com relação ao enunciado, tá? Então, a gente vai encerrar a gravação agora.